Tema de hoje: nunca deixe de ser gente boa. Nunca deixe de ser gente boa, porque essa é sua identidade, esse é quem você é. Deus fez você para ser assim, essa é a característica de um cristão, ser gente boa. Mas para entender esse negócio de identidade, deixa eu aproveitar um momento que nós estamos vivendo aqui na nossa nação. Dia 7 de setembro foi comemorado aqui a independência do Brasil. E para entender um pouquinho essa independência do Brasil, vamos voltar aqui um pouquinho para a história do Brasil. Em 1807, Napoleão Bonaparte começou a simplesmente expandir os seus territórios e decidiu invadir Portugal. A família real portuguesa, com medo daquilo tudo, se transferiu para o Brasil. E em 1808, a família portuguesa vem aqui para o Brasil e tornando o Brasil agora, elevando o Brasil da categoria de colônia, ou seja, um lugar só de exploração e sem direito algum, para a categoria de Reino Unido. Se uniu Algarves, Portugal e Brasil, e nós éramos desse reino, Portugal, Algarves e Brasil, com o rei morando nas nossas terras. Com isso, então, o Brasil deixava de ser colônia, e começou com o rei que morava no Rio de Janeiro, ampliando os nossos portos, ampliando o nosso comércio. Houve um tempo de prosperidade para o Brasil, devido à presença da família real e dos negócios que atraiu a família real aqui para o Brasil. Acontece que acabou-se as guerras napoleônicas, revoltas começaram a acontecer na Europa, dentre elas em Lisboa, quando as elites políticas de Lisboa adotaram uma nova constituição e o rei que estava aqui no Brasil voltou para Portugal com medo de perder o trono. Então abandonou novamente o Brasil, mas deixou aqui no Brasil Dom Pedro I do Brasil, porque em Portugal ele é Dom Pedro IV. Quando você ver alguma coisa em Portugal de Dom Pedro IV, é o nosso Dom Pedro I. E eles, com a volta do rei para Portugal, as elites portuguesas queriam que Dom Pedro I do Brasil, ou Dom Pedro IV de Portugal, voltasse para Portugal, porque, de uma certa forma, a presença do príncipe regente aqui protegia o Brasil de alguma forma. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, ou seja, terra de exploração, que todas as leis de Portugal passassem a valessem aqui, mandasse aqui, explorasse aqui, seria um quintal de Portugal. Agora, a reação dos políticos brasileiros foi coletar, por exemplo, uma lista com aproximadamente 8.000 assinaturas, solicitando a permanência de Dom Pedro I no Brasil, porque isso seria segurança aqui para nós. Dia 9 de janeiro de 1822, temos aquela famosa frase: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, é o dia do fico, o dia em que Dom Pedro resolve falar: eu fico aqui no Brasil. E após esse dia do fico, ele tomou uma série de medidas que começaram a desagradar Lisboa. Por exemplo, ele convoca uma Assembleia Constituinte no Brasil, ele organiza a Marinha de Guerra, ele obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino, e também diz o seguinte: nenhuma lei de Portugal vai valer no Brasil sem o cumpra-se, ou seja, sem a minha autorização, mostrando que o Brasil queria trabalhar lado a lado com Portugal e não mais uma colônia de exploração. Nesse tempo, o príncipe Dom Pedro fez algumas viagens pelo Brasil, dentre eles Minas e São Paulo, para poder acalmar determinados setores da sociedade que estavam preocupados com esses acontecimentos, achando que isso iria gerar uma desestabilização no país. Durante a viagem, ele recebeu uma carta de Portugal, e essa carta anulava a Assembleia Constituinte do Brasil e ordenava uma volta imediata de Dom Pedro para Lisboa. Essas notícias, quando chegaram nas mãos de Dom Pedro, ele estava numa viagem de Santos para São Paulo, e é quando, às margens do Ipiranga,
você tem aquela famosa cena, independência ou morte. 7 de setembro de 1822, marcou o dia da independência do Brasil, que na verdade ele era comemorado dia 12 de outubro, era o dia que se comemorava a independência, porque era aniversário de Dom Pedro. Apesar de que a independência mesmo só se solidificou em dezembro, quando houve uma carta enviada a Portugal e Dom Pedro foi coroado rei do Brasil. Ok. Agora, nós temos uma memória disso, e a memória é este quadro aqui de Pedro Américo. Você vai entender, mas o que você deu essa volta toda? Porque eu acho que a carisma também é cultura. Pronto. Esse quadro de Pedro Américo retrata esse momento célebre. Você vê assim, Dom Pedro ali ao meio, levantando junto com sua guarda, os cavaleiros, tudo mais. E ele quer demonstrar esse momento glorioso de como foi a proclamação da independência. Agora, o quadro ele foi feito 66 anos depois do acontecimento, e Pedro Américo não estava nesse local. Portanto, é fato que isso foi pesquisa dele. Mas existem alguns fatos que diferem muito desse quadro da realidade mesmo. Primeiro, Dom Pedro não estava trajado como ele está trajado neste quadro, muito menos os soldados com um tipo de uniforme que nem se usava na época, passou a ser usado somente depois. E é muito provável que ele estava com roupas de algodão, roupas simples, porque a viagem era longa, que ele estava fazendo de Santos, passando por São Paulo, e iria para o Rio de Janeiro. Quem faz esse trajeto não vai com um cavalo manga larga, como vocês estão vendo aqui na cena. Eles vão de mula. Então, vai mudando a cena. Tira essas roupas, põe roupas mais simples. Segundo, tira os cavalos e coloca a mula. Terceira coisa, a quantidade de soldados pode esquecer. Talvez só aquela turminha ali do meio pudesse realmente representar o tanto de pessoas que estavam, de fato, presentes nesse momento. Outro detalhe, o motivo dele ter parado por aí é que ele estava com diarreia. Por isso, as margens do Ipiranga e a poluição dos nossos rios começou cedo na nossa história, como você vê. Agora, é interessante o porquê este Pedro Américo desenhou desta maneira. Então mentiram para nós. Não mentiram para nós. Aliás, nem aquela casinha talvez existia na época. Apesar de que a casa existe até hoje, está preservado, patrimônio tombado, né, pela Prefeitura de São Paulo, mas é provável, porque o primeiro registro que nós temos dela é posterior a essa data. Mas vamos lá, vamos seguir aqui a história. Por que Pedro Américo desenhou algo assim? Porque nós, como cidadãos, precisamos de símbolos, precisamos de ideias. Ele queria mostrar alguma coisa, lembrando, esse quadro foi encomendado. Ele foi encomendado pelo próprio Império, que já estava em decadência, e precisava fortalecer os símbolos nacionais, e então mostrou um momento assim importante. Olha como foi importante nosso príncipe regente, foi ele que tomou a frente, foi ele que deu o brado. Então esse lado pomposo é a ideia de mostrar que aquilo partiu de um núcleo central. Muito bem. Outro quadro também foi feito, é um quadro de Murro, um outro pintor. Coloque outro quadro para mim, por gentileza. Esse é o quadro da proclamação da República, da Independência do Brasil, aliás, por François-René Murro. Murro, ele altera radicalmente as figuras e o cenário. Dom Pedro, ali num cavalo, levanta o chapéu, ao invés de uma espada. Ele não está naquela posição mais alta, ele está cercada de soldados, como na outra figura, mas ele está no meio de gente do povo, de mulheres, crianças descalças, que ocupam a frente da cena. E o clima, você nota, é de alegria, festivo, o povo está celebrando, não é? E não de uma exaltação patriótica. Vamos ver agora as duas telas juntas, que eu quero te explicar algo. Pedro Américo procurou construir uma ideia de um herói guerreiro, de um criador de uma nação. Murro era francês.
Provavelmente ele tinha em mente as revoluções da sua pátria. A Revolução Francesa foi algo que veio do povo, do meio do povo. Então ele pintou um líder popular, instrumento de um movimento coletivo que fez a independência. Aqui nós vemos duas maneiras de contar a história, duas maneiras de construir um memorial nacional. Duas maneiras. A primeira, você vê algo que partiu do governo, do império. Eles fizeram algo pela nossa nação, mais ou menos, porque se você pegar essa primeira tela aqui, você pode voltar na primeira para mim, por gentileza? Se você pegar a primeira tela, você tem aqui soldados, você tem a comitiva, e o único brasileiro que você enxerga é o primeiro, um que estava trabalhando, que não entendeu nada do que estava acontecendo, e outro que parou ali para ficar olhando, para ver o que era. Porque, de fato, era isso que parecia, um movimento que foi lá entre eles e o brasileiro mesmo, não entendendo nada do que estava acontecendo. A segunda tela, ela já nos mostra o que, de fato, realmente aconteceu. O que, de fato, realmente aconteceu foram várias revoltas populares, vários movimentos populares que tiveram, que a gente queria independência e identidade da nação, e, por isso, foi construído essa outra ideia da identidade da nação. Note, duas. As duas, na verdade, estão certas. Porque as duas retratam tanto um trabalho que houve por parte das elites, quanto outro que mostra o trabalho do povão que gostaria que algo acontecesse. Isso são símbolos. A nossa geração está tão desacostumada com símbolos, que quando nós vemos algum símbolo, e o símbolo quer retratar uma ideia, que ele quer pregar aquela ideia para você, a gente fica dizendo, mas não foi desse jeito que aconteceu. Então eu não acredito. Nós não sabemos trabalhar com lendas, nós não sabemos trabalhar com mitos, nós não sabemos trabalhar com figuras de linguagem. Por que eu contei tudo isso? Porque essa nossa mente que fala assim, olha uma coisa e fala, então mentiram para nós. Não, não mentiram para nós. É um retrato de um determinado ponto de vista. E a ideia é passar uma mensagem com aquilo tudo. A mensagem que um queria passar era da importância que se tinha da família real aqui no Brasil. A outra mensagem que quer mostrar a importância do povo estar todo junto e unido para se criar a identidade nacional. Está aí. Agora, quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, lá também tem símbolos, lá também tem figuras, lá também tem ideias. E quando nós lemos essas figuras, e aí nós ficamos questionando, mas aconteceu desse jeito, e se eu falar, não aconteceu, você fala, então eu não acredito, não é isso. Você não está entendendo a mensagem que a figura quer passar para a gente. Como, por exemplo, nos textos da criação. Quando o homem é criado na Bíblia a partir do barro, a ideia é científica, para dizer que Deus veio aqui na terra e assim pegou um barro e fez um boneco de barro e assoprou e o negócio inflou e virou uma pessoa? Será que era isso que a Bíblia queria transferir e transmitir para nós? Ou a Bíblia está querendo nos mostrar uma imagem, uma ideia, uma figura que quer passar para nós um conceito? Na verdade, essa segunda resposta que é a verdade. A ideia ali é passar a identidade desse ser humano, eu e você. Que esse ser humano tem tudo a ver, esse ser humano com terra, humano com humus, a palavra humano vem de humus, que é pó. A ideia não era contar cientificamente como surgiu o ser humano, mas a ideia era mostrar a razão pela qual o ser humano existe. Gênesis 2, versículo 7, comecemos o nosso estudo bíblico agora. Então o Senhor formou o ser humano, e aí está a palavra Adão. Nesse texto, Adão ou Adão não é o nome do cara. A palavra ali é a palavra humano, ou ser humano. O fez do pó da terra, olha a palavra que está ali no original, Adama. Mostrando esta relação do homem com a terra. Inclusive, essa ideia é uma ideia de cor avermelhada, cor de terra, terracota. Essa que é a ideia.
o homem é feito do pó da terra. O homem é feito da terra. A terra e o homem é assim, é como se o texto fosse assim: então o Senhor Deus formou o ser terráqueo do pó da terra. Essa que é a ideia do texto. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Este ser da terra recebe agora inspiração divina, e é este ser que Deus agora começa a trazer orientações para eles. Uma das coisas que os autores bíblicos fizeram foram eles se utilizarem dos contos, mitos e lendas que já existiam nas suas épocas e recontá-los e dar novos significados para eles. Já existiam mitos, por exemplo, dos assírios, dos babilônios, dos sumérios sobre a criação, textos muito mais antigos que a Bíblia. Algumas pessoas acham que o primeiro livro a ter sido escrito foi a Bíblia e que todos os outros são cópias da Bíblia. Você está enganado com relação a isso. Os textos bíblicos mais antigos são próximos de 1000 a.C., quando nós temos textos sumérios e babilônios de 3000 a.C. ou mais. Mas é importante você saber que o escritor bíblico ele não está repetindo a história. Ele pega uma história que já era conhecida de todos, e o que ele faz é dar novos significados a essa história, e inteligentemente ele usa estas verdades como recipientes, no qual ele coloca verdades dentro dessas histórias, para que essas histórias servissem de veículos de expressão da sua fé, dos seus valores. Mantém as tradições embutidas nos contos, porque assim fica fácil ser transportado de geração em geração esses contos. A revelação bíblica, então, a revelação de Deus está escondida, como numa cápsula de remédio, que tem a cápsula e tem o remedinho lá dentro. A revelação está lá dentro dessa história. Então, as histórias bíblicas, contos, lendas, mitos, parábolas, fatos, até milagres, são cápsulas de revelação. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós nos detemos no milagre e esquecemos do porquê Jesus realizou aquele milagre. Você pode notar que os escritores bíblicos notavam isso muito bem. Quando Jesus cura um cego e fica falando com os fariseus e chamando os fariseus de cegos. Ele estava diante de um cego que vê e diante de cego, de gente que via, mas era cego. Então, até os milagres bíblicos, eles são didáticos nesse sentido. Então, usa-se tudo isso para que esses princípios atravessassem os séculos e chegassem aqui até nós. E aí eu te pergunto, por que então a Bíblia vem relatar que o homem veio do pó da terra? É interessante notar que quando você entende que o homem veio do pó da terra, você já começa a entender um princípio bíblico que começa lá em Gênesis e vai durante a história toda. Há uma integralidade entre nós e a terra, entre nós e tudo. Essa integralidade faz com que, por exemplo, eu entenda que eu sou um momento, uma história dentro de um todo. Porque nossa sociedade está muito individualista. Nós estamos muito assim, se dane os outros, que importa é a minha vida. Eu não estou nem aí se cachorro está morrendo na rua, se os animais estão morrendo, não estou nem aí se está tendo degelo lá no Polo Norte e urso polar está morrendo, não estou nem aí porque eu estou vendo é com a minha vida. Essa ideia de não estou nem aí não é uma ideia bíblica. Porque a ideia bíblica é que tudo foi criado por Deus e tudo deve funcionar numa perfeita harmonia. Por isso que o homem é do pó da terra, nós somos parte do planeta. É essa ideia de integralidade que já começa desde o Gênesis, mas continua. Continua também essa história para nos mostrar uma coisa quase que fatalística. O que é? Todos nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. É aí que entra um ponto que Deus quebra a nossa perna. Quem é você, ô orgulhoso? Você é pó. Quem é você? Eu sou o presidente de tal. E daí que você é? Você é pó. Não interessa quem você seja. Quem que é o rei? Quem que é o ricaço? Quem que é o poderoso? É pó. Como qualquer outro. Inclusive a Bíblia fala que o rico e o pobre vão virar pó. O sábio e o tolo vai tudo virar pó.
Eclesiastes 2,14 fala isso. Aliás, Eclesiastes fala um pouquinho mais. Quer ver? Eclesiastes 3, de 18 a 20, diz assim: também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, ao pó todos retornarão. Eclesiastes 12, versículo 7 também fala: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Por que essa mensagem tão forte assim para nós? Porque Deus quer nos ensinar aqui um princípio que começa lá em Gênesis com uma imagem. E nessa imagem, ao dizer que o homem foi formado do pó da terra, e agora aqui completando, dizendo que ele volta para o pó da terra, mostra a finidade da nossa vida, e mostra que na nossa vida, que adianta eu ter orgulho? O que são as minhas conquistas? O que vale, afinal de contas, na minha vida? O que o texto vai mostrando é que, de fato, o que vale na vida é o que você fez dela no período que você está vivo. E é nesse período que você vai fazer marcas na história e vai fazer a sua vida valer mais. Se você viveu a vida só para você mesmo e se tornou um grande, poderoso, ricaço e orgulhoso, meu amigo, você vai para o pó igual o outro que era mendigo. E a Bíblia vai mostrando isso para quê? Para furar nossa bola mesmo. Para que a gente aprenda, nem que seja forçadamente ou debaixo de um choque como esse texto aqui, a humildade, baixar nossa bola. Então, vem aqui 3 conselhos para você que tem esse entendimento de que a sua vida não é nada demais, se é que você acha alguma coisa. Então, a Bíblia vai te ensinar aqui um princípio que vai, na verdade, fazer de fato a sua vida valer alguma coisa. Vamos lá. Primeiro, nunca abandone o seu jeito simples de ser. Vou repetir. Nunca abandone o seu jeito simples de ser. Eu acho interessante que quando a gente começa a crescer na vida, a gente começa a esconder algumas coisas. Vamos supor, por exemplo, que você na sua empresa agora está num cargo novo e você foi transferido para um lugar mais chique. Agora você não trabalha aqui na redondeza da Zona Oeste, aqui em Osasco, né? Mas você está trabalhando no meio dos bancos da Avenida Paulista, por exemplo, ou numa grande empresa ali nos Jardins, e daqui a pouco você vê uma pessoa assim que fala: eu moro ali no Morumbi, a outra pessoa: eu moro aqui um outro bairro chique de São Paulo, eu moro ali em Moema, e você mora onde? Eu moro ali, sabe o Butantã, ali, a USP, aquele lugar, tá? Então, Alphaville. Então, no meio ali dos dois. Chama-se Carapicuíba. Né? Vocês perceberam que nós estamos na geração da gourmetização? Tudo virou gourmet. Tudo virou gourmet. O que vale é a maneira como você apresenta as coisas, não é? O que vale é a maneira como você apresenta as coisas. Eu me lembro, eu mandei um recado uma vez, foi inclusive para minha irmã, mandei um recado assim para ela, ou foi para o meu irmão ali na família, que eu mandei um recado, falei: olha, que o pessoal ali cozinha bem, cada um cozinhando. Eu falei: olha, eu estou assim comendo uma massa deliciosa oriental, feita junto com um molho de vegetais e outros produtos ressecados, e dá um sabor delicioso. É miojo. É miojo. Porque nós estamos na época da gourmetização. E tudo parece que ganha, só vale aquilo que tem uma gourmetização em cima. Você estava desempregado, conseguiu um emprego de você ser panfleteiro nos semáforos da cidade. Nada errado com o seu trabalho, meu querido. É trabalho e é digno. Alguém te pergunta: o que você faz? Eu trabalho no ramo da publicidade. Porque tem que ter uma gourmetização. A nossa sociedade parece exigir isso da gente.
Eu achei muito interessante, eu estive há um tempo atrás na Austrália e eu notei que lá as pessoas valorizam o emprego do mais simples possível, ele é dito com muita honra. Um rapaz, por exemplo, estava dizendo, puxa, eu consegui um emprego, estou tão feliz, vou lá trabalhar, inclusive, tal. O que você faz? Não, eu sou atendente de balcão numa cafeteria. E ele falou assim, na boa, e ele falou aquilo como sendo, olha, esse é o meu trabalho. Ele estava honrado de que ele era um trabalhador. É interessante como as pessoas aqui, a gente está perdendo uma coisa, nós estamos perdendo o jeito simples de ser. E esse jeito simples de ser aponta para algumas coisas. Na raiz das Escrituras Sagradas mostra, você é pó, meu querido. Você veio da terra e vai voltar para lá, está com luxo por quê? Na raiz do nosso cristianismo, você vai ver o quê? Na raiz dele, Jesus. O que ele era? Gente do povo, andava no meio do povão. De onde ele era? Nazaré. O que era Nazaré? Gente, Nazaré era sertão de Israel. Era isso. A tal ponto, quando alguém chegou assim, você viu o grande profeta que tem? Quem? Jesus. De onde ele é? De Nazaré. Pode Nazaré ser alguma coisa boa? Foi o que o cara falou. Dá para ser alguma coisa boa daquele fundão de mundo? Ah, por favor. Então, nota que na raiz do cristianismo também aponta para esse lado da simplicidade. Eu queria chamar a atenção aqui da sua raiz. De onde você é, querido? Onde você nasceu? Qual é a tua história? Por que você não honra mais ainda e aceita mais as suas origens? Eu fico bravo com um brasileiro metido que mora nos Estados Unidos. Que você me ouça, viu? Você que estava me ouvindo aí pela internet, você me ouça. Se você for metido, você sabe o que você tem aqui, eu vou ficar criticando você. O cara foi para lá para ganhar vida? Maravilha. Foi para lá porque conseguiu um emprego. Deus te abençoe e cresça, meu querido. Mas não vem criticar minha nação, não. Tá? Não vem, não. Se você criticar minha nação, você tem que estar aqui, junto com a gente, construindo essa nação. Ficar lá de fora, metendo o bico aqui no Brasil, fecha a boca aí, porque você não tem nada a ver. Cada um tem um trampo que merece. Não é? Cada um tem um trampo que merece. A gente tem o nosso aqui. Né? Então, eu acho que as pessoas ficam agora gourmetizando tudo isso, e parece que hoje a gente tem que ser chique de alguma forma, a gente tem que ter marca, a gente tem que ter nomes, a gente tem que ter referência. Tem umas coisas que acontecem, eu já contei isso aqui, vou contar de novo. Eu me lembro, isso faz anos que aconteceu e me marcou, porque foi assim, foi cômico demais aquela situação. De vez em quando, no meio da pastorada, acontece isso, eu conheço minha turma. Da minha turma, eu falo mal eu, tá? Porque eu sou. Né? Então, no meio da minha turma, reunião de pastores, num lugar aí, vocês não conhecem uma cidade chamada Osasco, estava numa reunião que a gente sempre fazia, toda semana a gente orava junto, alguns pastores, uns 10, 15 pastores, a gente reunia, orava uma vez por semana, cada vez na casa de um, e uma vez fomos na casa de um indivíduo e o cara estava dormindo. Chegamos, ele acordou, tal, sem graça, tal, recebeu a gente, entramos, foi lá, deu uma lavada no rosto, tal, e a hora que foi começar a reunião, cada um contava como é que foi a semana, tal, e ele, assim, não tem outra palavra, fresco, né? Achando que o pastor vale de acordo com as ovelhas que ele tem. Né? Parece assim, eu sou pastor, ele tem que ser, sabe o artista tal? É membro lá da minha igreja. Parece que a igreja vale mais porque tem artista dentro da igreja. Para! O que é isso? Mas aí, teve um momento que ele chegou assim e estava falando, não, gente, aqui eu cheguei tarde, porque, ele era todo feliz, porque estamos voltando, nós e um outro casal, num carro assim à frente, uma Mercedes, e furou o pneu da Mercedes dele. Ele, um cirurgião plástico, e ela, uma artista plástica, né? Nós ficamos ali conversando um tempo, e demorou muito para vir o socorro, que veio ali para trocar o pneu do carro. O cara não podia trocar, né? Mas tudo bem. E aquela frescura toda, e passou. Próximo pastor que foi falar, ele falou, gente, desculpa, eu também estou aqui com um cara de sono que foi dormir tarde, eu fui visitar um irmão lá em Itapevi, e torneiro mecânico, desempregado. De propósito, só para mostrar que essa gourmetização não vale nada. Eu queria ler um texto bíblico com vocês. O texto de Apocalipse, o texto diz assim, é uma crítica de Jesus para uma igreja que perdeu a simplicidade. Diz assim o texto,
Contra você eu tenho, porém eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Note que o texto não diz que você perdeu o seu primeiro amor. Diz que você abandonou. O que a Bíblia está ensinando? Está te ensinando o seguinte, meu querido: volte a ser o que você era, tenha o mesmo coração de antes, mesmo que você tenha prosperado na sua vida. Começou a ficar famoso, meu querido, mantenha o mesmo coração de sempre. Cresceu na vida, maravilha, parabéns se você cresceu, não tem nada errado com crescer, mas não fica fresco porque você tem um carro novo agora não. Continua sendo o mesmo cara de antes. Antes você sonhava, você orava, você lutava por coisas. Hoje, com dinheiro no bolso, vai lá, compra e não valoriza o que tem. Não é assim que se vive, não. Você abandonou o seu jeito simples de ser gente do povo, de ser legal para com todos, de ser gente boa. Vem aqui a exortação. E a exortação é: nunca abandone o seu jeito simples de ser. Amém? Continue sendo gente simples. Jesus era tão simples que ele, como líder, não se vestia diferente das outras pessoas. Tanto que Judas, para identificar Jesus, precisou chegar e comunicar, falou: olha, aquele que eu vou dar um beijo, era um beijo especial que era dado, não era no rosto, era no dorso da mão que era dado, que era o beijo que você dá na mão de um mestre. Aquele que eu beijar, então ele, por quê? Porque Jesus era igual a todo mundo. Porque se falasse assim, Jesus é aquele, o barbudo ali, o barbudo, tudo era barbudo. Jesus é aquele de sandália, sandália todo mundo estava também de sandália, né? Ele era igual a todo mundo. E porque ele era igual a todo mundo, precisou até fazer um código para identificar Jesus. Então, querido, não abandona seu jeito simples de ser. Nada de errado em se vestir bem, nada de errado em ter carro novo. Se você prosperou, vai morar numa casa melhor, pode ir, mas continua sendo gente simples no coração. Amém? Esse é o segundo conselho. Prospere, mas não perca a simplicidade de coração. No meio do povo de Deus não é proibido ser rico, mas o rico tem que ser simples, não pode ser soberbo. Isso sim é mandamento. O caso é que não é só rico que é assim. Você conhece pobre metido? Eu conheço. Eu me lembro uma vez, até Magda deve se lembrar muito bem disso, que tinha uma pessoa que nós conhecíamos, e uma vez, por uma razão, não me lembro nem qual, nós fomos até a casa deles, e a Magda ficou espantada, porque a maneira como eles se vestiam e se comportavam parecia assim, gente ricaça, que deixava você até constrangido. Quando nós conhecemos a casa deles, falamos: meu Deus do céu, vamos fazer uma vaquinha para ajudar os irmãos aqui? Né? Porque era pura ostentação, estava endividado até o pescoço. Pobre metido. Pobre metido é tão ruim quanto rico metido, é a mesma coisa. O que não pode ser é uma pessoa soberba. A Bíblia nos ensina que o povo de Deus deve ser um povo simples. Vamos ler a Bíblia Sagrada. 1 Timóteo capítulo 6, 17 e 18 diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes, note a palavra ordenar 2 vezes aqui, é mandamento. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Primeira coisa que o texto nos ensina: o rico não pode ser soberbo. Não se comporte de maneira a humilhar os outros que não têm o que você tem. Não se comporte. Meu querido, seja mais discreto. Seja mais discreto. Nada de errado com seus passeios. Tem uma grana, pode ir lá viajar para a Europa e passear. Maravilha, querido, vai, passeie. Mas não use isso para provocar inveja nos outros, para ser invejado pelos outros. Abandone essa cultura que a gente tem de rico novo.
O que é cultura de rico novo? Cultura de rico novo é aquele cara que, quando começa a crescer um pouquinho, ele começa a falar as marcas de tudo que ele faz, dos lugares de tudo que ele faz. Parece que ele precisa gourmetizar, não é? Melhorar o miojo dele, né? Para parecer que é uma macarronada clássica, né? Ele precisa fazer isso com as suas palavras. O que essa pessoa está mostrando? Está mostrando que ela é vazia, que ela não tem conteúdo dentro. E eu vou te dizer mais, o que mais atrai a gente numa pessoa é a simplicidade. Recentemente, nessa comunidade, conheci um casal que eu já conhecia há muito tempo, conversa um dia, conversa outro, conversa outras vezes, conversei várias vezes, tal, e uma vez, por uma outra situação de um outro casal, fomos para a casa deste casal para comer algo rápido e íamos passear, íamos sair. Quando eu conheci a casa deles e o lugar deles e tudo mais, eu falei, gente, esse povo é rico. Que coisa maravilhosa! Por que maravilhoso? Porque não parece. Gente do povo, gente simples, gente que está aí talvez sentada aí do teu lado, você não sabe que é gente milionária aí do teu lado. Por quê? Porque se comporta como gente do povo. Porque no coração é pessoa simples. No coração é pessoa que se dá pelos outros. Eu gosto de simplicidade. Eu acho que simplicidade tem mais a ver com o cristianismo do que essa soberba que tem sido pregada na nossa sociedade. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, o texto também fala ali com relação a aqueles que têm um pouco mais de dinheiro. Aí você fala, né, aqui está falando dos ricos, não está falando de mim. Você acha que você é o quê? Você mora no lugar mais rico do nosso país. O nosso salário em qualquer outro lugar é uma maravilha. Aqui o custo de vida é caro. A hora que passa lá na terra do Máquina, lá na África, aí você vai ver que ter 2 peças de roupa é ostentação. Não é? As pessoas têm uma refeição só no dia. E aqui muitos de vocês estão assim hoje, porque comeram pra caramba, não é? A gente tem de sobra aqui. Isso é riqueza. Isso é riqueza. Então, essa palavra é para nós. É para nós. E o texto fala para a gente não colocar a nossa esperança nessa nossa prosperidade, mas em Deus, que Ele que tudo provê para nós. Então, o que esse texto também me ensina? Continue dependente de Deus como era antes. Você já passou por desemprego? Você sabe o que eu estou falando. Está desempregado, não está tendo renda, você tem que começar a orar. Querido, você sabe o que é orar para ter comida? Você sabe o que é orar, pedir para Deus recurso, às vezes, para poder pagar o material escolar do seu filho numa escola municipal? E você passar por aperto dessa maneira e buscar a Deus. Mas hoje você está com um bom emprego. Legal, mas continua com o mesmo coração. Pede para Deus da mesma maneira. Busca, seja agradecido a Deus por cada coisa. Deus nos dá coisa para nossa satisfação. Nada de errado, querido, em você viajar, nada de errado em você ter seus bens de consumo. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado se você tem condições. Maravilha, querido. O errado é a soberba de coração, é o comportamento arrogante. É isso que você tem que afastar. Continue dependente de Deus e buscando a Deus. Amém? Continuando ainda, sejam ricos em boas obras. Não se esqueçam de abençoar os outros. Mas esse é o terceiro ponto. Deixa eu te lembrar. Primeiro, nunca abandone o seu jeito simples de ser. Não abandona isso. Deus te fez para ser dessa maneira. Segundo, prospere, mas não perca a simplicidade de coração. E terceiro, seja usado por Deus com o poder que lhe foi dado. Que poder é esse que me foi dado? Você tem poderes na sua mão. Você tem influências. Você tem algumas condições. Você tem recursos. Tem um texto na Bíblia Sagrada, fica mais fácil eu ler o texto para te explicar. Em 2 Samuel 4:4, começa contando uma experiência de Davi. Jonatas, filho de Saul, que tinha morrido e era o melhor amigo do Davi, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Israel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou, fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Até aí. Quando Davi ocupou o cargo de liderança da nação,
Ele tinha poder nas suas mãos para revelar o seu coração. Quem era esse Mefibosete? Tudo bem, era filho de Jonatas, mas era quem? Era neto de Saul. Saul era o rei anterior de Davi, que queria matar o Davi. Davi poderia agora pegar o neto dele e falar: vou matar esse neto dele agora. Mas o que é que Davi faz? Davi, na verdade, ele procurou saber quem restava da descendência. E quem restou, ele, como lá atrás ele havia feito uma aliança, ele honrou essa aliança. O homem que era descendente, que era o Mefibosete, é interessante, ele não tinha nada para oferecer para Davi. Um homem aleijado não consegue trabalhar, e ele não trabalhava, ele não tinha recursos, ele era praticamente um pedinte. Mas Davi pega este homem, ajuda a vida dele, o traz para morar no palácio e diz que iria sustentá-lo para o resto da sua vida. Interessante. Davi tinha o poder nas suas mãos para fazer o que quisesse, para vingar, para fazer tanta coisa. É mais ou menos o seguinte: você estava numa empresa, alguém que te perseguia, você acabou sendo mandado embora. Passou um perrengue, meu amigo, passou desempregado, passou mal, mas você foi lá, deu a volta por cima, fez um outro curso, se recolocou no mercado, abriu um negócio, seu negócio cresceu, você se torna dono de um negócio, e um dia você tem a oportunidade de dar um emprego para o filho daquele cara que te perseguia. E você dá. E você abre mão. Você estende a mão, você ajuda, você faz de uma maneira diferente do que as outras pessoas fariam. Foi isso que Davi fez. Então, uma pergunta para você: por que Deus lhe deu o poder que você tem? Eu me refiro à sua influência, à sua autoridade, à possibilidade de fazer algo, à sua posição em seu trabalho, seus recursos financeiros. Por quê? Por que você tem o carro que você tem? Por que você tem a condição que você tem? Então, nós precisamos usar o que nós temos para abençoar pessoas, para beneficiar pessoas, para ajudar pessoas. O plano de Deus para nós começou lá em Gênesis. Em Gênesis, quando vem tratando ali do ser humano, quando chega em Abraão, mostra o modelo de Deus para nós. Gênesis 12, versículo 2 e 3. Você, Abraão, será uma bênção. Por meio de você, todo o povo da roça será abençoado. A palavra terra ali é a palavra roça. Todas as famílias da roça vão ser abençoadas. Abraão, eu vou abençoar você e você vai construir um povo. Nesse povo, o povo pobre da roça vai ter vez e voz. Você vai abençoá-los. Em outras palavras, Abraão, eu vou te enriquecer para que você seja meu instrumento para abençoar as outras pessoas. Que interessante isso. Abraão, eu vou colocar dinheiro nas suas mãos, porque eu estou confiando que você vai ser o meu instrumento para repassar isso, para abençoar outras pessoas. Meu irmão, você tem recursos. E eu pergunto para você: quanto dos seus recursos você usa para abençoar outras pessoas, ou você autoconsome tudo aquilo que você produz? Se você me vem com essa conversa: mas meu salário mal dá para mim, porque você é gastão. Porque você fica aí com esse zóio maior que a barriga, que nem dizia minha avó, e só consome. Viva uma vida mais simples e despenda um recurso para ajudar pessoas, para abençoar pessoas. Deus te criou para ser um abençoador. Tem pessoas mais necessitadas que vão ser abençoadas para você, e você tem que ter esse sentimento: eu quero ser essa bênção na vida dos outros, seja em que área for. Você é um cara intelectual, você cresceu, você está bem, vai ajudar os outros. Rapaz, moça, tá legal, você é aquele que estudou, tudo mais, vai ajudar quem está agora no ano anterior ao seu, para que eles possam compreender melhor a matéria. Reparta seu conhecimento. Você é um bom profissional, use a sua profissão para abençoar pessoas. Sua família é uma bênção, é legal a tua família, joia. Anda perto de gente que não está com a família muito legal, para ajudá-los, para dar um modelo para eles, para inspirá-los,
a se mexer, a acertar algumas coisas na vida. Sua vida é legal, ande perto de pessoas na qual você possa ser um exemplo de vida, ser lido por essas pessoas. Você é uma pessoa apaixonada por Deus, você ama Deus, anda perto de outras pessoas para que elas aprendam como que se faz esse relacionamento com Deus. Você é uma pessoa que está sendo abençoada financeiramente, reparta um pouco que você tem com outras pessoas. Há um texto no livro de Atos que mostra algo interessante sobre um centurião romano que tinha temor a Deus. E olha o que diz acerca desse homem, Atos 10, versículo 4. As suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Que coisa maravilhosa! Esse cara foi o cara usado por Deus para abrir as portas para que a pregação do evangelho fosse pela primeira vez pregada aos gentios. Gentios é o povo não judeu, ou seja, nós. O primeiro cara não judeu de conversão que abriu as portas para nós foi esse cara aqui, Cornélio, um centurião, um italiano. Foi ele. Pedro foi lá e pregou na casa dele. Um anjo apareceu para ele e revelou isso para ele. E o anjo fala, as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial a Deus. Interessante que o texto coloca as orações e esmolas praticamente no mesmo nível. Meu irmão, se você é uma pessoa que fala assim, não, pastor, eu oro o dia inteiro, eu entro lá no quarto, eu oro, minha pergunta é, você ajuda, você dá esmola? Isso eu não faço. Então, meu querido, seu cristianismo é cristianismo de dentro de quarto. É sal do saleiro. E Jesus nos ensina a ser sal da terra, luz do mundo, não sal do saleiro. É interessante aqui que a oração ela tem que ser somada à generosidade. Isso é interceder. Interceder não é só ficar num canto orando. Interceder é sim orar pela pessoa, mas é também ir lá, estender a mão, investir em pessoa. Intercessão é aquilo que você faz para quebrar algo que esteja prendendo uma pessoa, e às vezes com seus recursos você consegue isso também. Você precisa ser um intercessor. Muitas pessoas falam hoje de ser usado por Deus, e pensam em milagres, sinais, maravilhas. Eu quero te ensinar algumas coisas que você pode ser tremendamente usado por Deus. Você pode ser muito usado por Deus quando você pega, por exemplo, um alimento, deixa no seu carro, vê uma pessoa necessitada na rua, que seja um morador de rua, um mendigo, vai lá e dá para ele. Você está fazendo um trabalho de Deus para aquela pessoa. Me lembro até hoje, quando o pastor Vanderlei contou uma experiência, quando a igreja lá de Guaratinguetá, saindo para distribuir sopão para moradores de rua, e ele mesmo, a experiência foi dele. Ele chegou assim com a quentinha, né, como é chamada, né? Tinha dois caras assim, moradores de rua conversando, ele foi pedir licença, chegando com a quentinha, a hora que ele chegou perto, os dois estavam conversando, um virou para o outro e falou assim, não te falei que Deus existe? Olha isso, porque alguém chegou com comida para dar. Quando a gente pensa em generosidade, a gente tem essa tendência de pensar também só nesses extremos, né? Um muito pobre, um muito necessitado, um morador de rua, tal. Mas eu queria fazer um desafio para você. Meu desafio para você é você começar a produzir algo já nessa semana, ou quem sabe nesse mês, se precisar de mais planejamento, para abençoar pessoas próximas de você. Nas igrejas se fala muito hoje sobre dar, e sobre dar, e dar, e dar, e às vezes algumas pessoas acham também, vão para o outro extremo, não, eu também não faço nada disso, não fazer nada também está de errado. Eu não estou falando para você dar dinheiro na igreja não, meu querido, estou falando para você separar alguma coisa e abençoar pessoas que estão talvez muito próximas de você, necessitadas, e você pode fazer alguma coisa. Pega uma criança e dá um brinquedo para ela. Pega um rapazinho, um jovenzinho, um adolescente que está começando ali a trabalhar, está ralando pra caramba para pagar sua própria faculdade ou estudos, porque os pais não conseguem. Separa alguma coisa e dá para esse rapaz para você ver, se ele não vai ficar feliz da vida. Talvez um recurso financeiro mesmo, ajude esse menino, para ele comprar uma camisa nova para ele, porque o cara rala tanto que não tem dinheiro nem para comprar roupa. Eu sei o que é isso, Na época que eu conheci a Magda, assim... que nós começamos a namorar, gente, sendo muito honesto com vocês, eu tinha tão pouco dinheiro, tão pobre, que era assim, eu tinha 2 calças.
E quando saía de casa com uma, tinha que amarrar a outra, porque elas vinham correndo atrás de mim, entendeu? Já conhecia o caminho de tudo, né? E ela assim, sujava uma, tinha outra. Era assim, era o que dava. A vida era difícil. Eu me lembro, assim, de um sapato que eu tinha, que se eu pisasse numa moeda, eu sabia se era cara ou coroa. Estou falando, foi o que eu passei na minha vida. E o pessoal hoje fala, pastor enriquece, essa coisa toda. Meu amigo, eu já era pastor nessa época. Já havia difícil. Mas qualquer coisa que era dado, alguém que às vezes me chamava para comer, delícia, porque às vezes não tinha o que comer. Porque estava lá, longe de casa, fazendo trabalho, obra, visitando pessoas. A gente visitava hospitais, isso e aquilo, e depois para comer. Não é? Às vezes comia até comida do doente lá, porque de fome que estava, comia um pouquinho. Mas eu te pergunto, o que você pode fazer para alguém? O que você pode fazer para abençoar uma pessoa? Que tal você pegar aquela pessoa idosa na tua família, vai fazer uma visita para ela aí dentro de uma semana, dentro de 10 dias, leva para ela aquelas coisinhas que ela gosta. Uma coisinha cheirosa, né? A avó geralmente gosta daquele sabonete cheiroso, aquela coisinha toda, um docinho, alguma coisa que a agrade. Vai fazer isso para as pessoas. É isso que eu estou querendo te mostrar. Seja gente boa. Para de viver só para você. Para de autoconsumir tudo que você produz. Seja uma pessoa que exporte, que dá, que compartilha, que reparte o que tem, que ajuda, que estende a mão. Procura ver alguma família que talvez esteja passando momentos difíceis. Rapaz, moça, ajude. Economize um determinado valor só para ofertar, só para dar. Eu vejo que a maioria das pessoas, dos crentes hoje, tem essa preocupação com relação ao dízimo. Eu dou o dízimo, dou de quanto que eu dou, e tal. E eu te falo, mas é só isso que você vai dar? Vamos dar mais coisa. Vamos ajudar pessoas. Vamos ofertar na vida de pessoas. Vamos contribuir. Vamos ser generosos. Foi Jesus que disse isso. E está colocado nas palavras de Paulo, lá no livro de Atos, quando ele fala que Jesus disse, a maior alegria, existe maior alegria no dar do que no receber. Vai ser esse agente de Deus para abençoar pessoas. Eu quero terminar lendo um texto das Escrituras Sagradas, é uma profecia que eu quero que se cumpra na sua vida. Eu peço que você fique em pé comigo, por gentileza. Texto de Isaías. Antes de ler o texto, foca aqui comigo uma coisa. A maioria das pregações hoje sempre está voltada para o que você pode obter, para o que você pode conseguir. Embora eu acho necessário mostrar isso também, para que as pessoas renovem a sua mente e melhorem a sua identidade, eu acho que a gente tem que dar um passo agora além disso. O que adianta eu prosperar se eu vou gastar tudo comigo? O que adianta eu melhorar meu trabalho e prosperei, e cresci, para quê? Só para gastar com viagem e mais nada. E mostrar para todo mundo no Facebook que eu sou o cara. Será que cristianismo não é um pouquinho diferente disso? Será que a gente não existe mesmo para abençoar outras pessoas? A gente é pó. Isso aqui tudo vai acabar. Então, enquanto estamos aqui, vamos repartir, vamos ajudar, vamos doar. Eu queria desafiar você a provocar sorriso nessa semana. Provoca sorriso em alguém. Surpreenda alguém nessa semana. Surpreenda. Texto bíblico que eu gostaria que se cumprisse em você. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me. Isso é para você. Para você. O Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos, dar visão para os cegos,
para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém. O que o texto está dizendo é que você vai ser chamado uma grande árvore que dá frutos e que ela é vista por todos. Por quê? Porque você trouxe alegria para aquela pessoa que estava triste. Aquela pessoa que estava com o espírito quebrantado, assim, amargurado, desistindo da vida. Você deu para ela agora a razão de viver. Aquela pessoa que se sentiu assim um lixo, ela vai se sentir amada por você. Aquela pessoa que se sentiu rejeitada por alguém, mas por você não, ela é aceita. Ela sabe que tem amigos, ela sabe que tem gente em quem confiar. Aquela pessoa que às vezes pensou assim, puxa, eu nunca ganhei nada na vida. Agora você foi esse caminho de Deus para mostrar para ela, eu sei que você existe, eu sei que você tem um valor, está aqui o meu presente para você. Então, querido, meu desafio para você é, organize a sua vida financeira, viva com menos, separe alguma coisa e doe. Que seja um presente, não tenho dinheiro, que seja um trabalho, que seja um serviço. Como eu vi uma senhora que simplesmente preparou um bolo gostoso, foi na casa de uma outra pessoa e falou, vim trazer um bolo para você, estou repartindo o que eu tenho. Ela não tinha muitos recursos, conseguiu fazer o bolo com recursos que o filho que deu, inclusive. Mas foi lá, fez o bolo e levou, e estava feliz da vida, que estava agora, aquela família, naquela tarde, teria um bolo gostoso para comer. Vai repartir o que você tem, meu irmão. Vai repartir. Vai dar um presente para uma pessoa. Aliás, eu vou desafiar isso para você. Eu vou desafiar. E vou desafiar alguém próximo de você, porque eu quero que você veja o resultado disso. Pensa em alguém que você poderia provocar uma surpresa para essa pessoa. Se puder ser nessa semana, ótimo. Se não der nessa semana, dentro desse mês aqui. Vamos lá, estamos no começo do mês. Pensa nessa pessoa. Eu te desafio o seguinte, faça uma surpresa para ela. Você vai ser o agente de Deus na vida dessa pessoa. Você vai ser o agente de Deus que vai fazer essa pessoa levantar as mãos para os céus e falar, Deus, obrigado, eu sei que o Senhor existe. Por que que Deus te deu influência? Por que que Deus te deu recursos? Por que que você mora onde você mora? Por que tem esse poder nas suas mãos para você ser um canal de Deus para abençoar vidas e abençoar pessoas? Amém? Esse é o desafio para você. Essa é a vida cristã. A gente existe para isso. E vou dizer mais, você vai ver como que muda a coisa lá dentro no teu coração. Aí você se lembra de quem você realmente é. Aí você se lembra de que Deus te fez para ser simples, para ser gente boa. Terminando, não deixe de ser gente boa. Amém? Não deixe de ser gente boa. Foi para isso que Deus chamou você. Dá a mão para quem está do teu lado. Olha que gente boa que está aí do teu lado. Que você seja uma bênção na vida dessa pessoa aí que está do teu lado. Seja uma bênção na vida dele, na vida dela. Que você se programe nessa semana para falar assim, nessa semana eu vou arrancar sorriso de alguém. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Não precisa levantar a mão que você está de mão dada. Vamos fazer isso? Vamos arrancar sorriso de alguém nessa semana? Vamos provocar isso em alguém? Você pode servir com bens, pode servir com tempo. Às vezes até um telefonema resolve. Mas arranque sorriso de alguém. Esse é o caminho de Deus para nós. Deus nos chamou para ser esses Barnabés na vida. Gente boa. Amém? Vou orar por vocês. Pai, eu oro por nós. Para que cada um de nós possa receber inspiração e ideias do Teu Espírito Santo na nossa mente, na nossa vida. Para que a gente seja um canal do Senhor para abençoar pessoas. Dá-nos ideias criativas, Senhor.
Ajuda-nos a arrancar sorrisos das pessoas, a começar das pessoas ao nosso redor e até de desconhecidos. Que sejamos instrumentos do teu reino. Pai, eu te peço que esse teu povo seja uma bênção, abençoando famílias e pessoas nessa semana, ao ponto de alguns deles levantarem as mãos para os céus e dizerem: muito obrigado, o Senhor existe, por verem a obra através da vida desses meus irmãos. Inspire os meus irmãos, leve-os a servir aos outros, tire-os de ficarem ensimesmados, tirem deles desse egoísmo, de viverem para dentro de si mesmos, que eles sejam extrovertidos, voltados para outros, que eles se voltem para as pessoas, que se entreguem, que se doem, que deem sorrisos, que abençoem, que pensem mais nos outros, para que sejam canais de bênção do Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a servir melhor as pessoas que estão ao nosso redor, e todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus falou com você, meu irmão? Que Deus falou, você fala para Deus agora, fala: Deus, obrigado, eu vou te servir, eu vou te servir.